Hoje, a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás da validação digital, sabe? Para entender por que os nossos celulares parecem ter um poder tão grande sobre a gente. Vamos começar com uma pergunta que, olha, acho que todo mundo já sentiu na pele. Aquela sensaçãozinha boa, aquele prazer momentâneo quando chega um like novo, um comentário, um seguidor. O que exatamente está acontecendo ali? Bom, para começar a responder, olha só esse dado de um estudo de Harvard. É surpreendente. Online, cerca de 80% do que as pessoas compartilham é sobre elas mesmas. Isso é mais que o dobro do que a gente costuma falar sobre a nossa própria vida numa conversa cara a cara. É muita coisa. Ok, então vamos mergulhar nisso e dar uma olhada no que acontece lá dentro do cérebro quando essa validação digital aparece na tela. Pensa assim. Existe um ator principal nessa história toda. É uma parte do cérebro chamada núcleo accumbens. Basicamente, ele é o nosso centro de recompensa. E cada vez que a gente recebe um feedback social positivo, ele libera uma substância química, a famosa dopamina. É como se o cérebro dissesse: gostei disso, continue fazendo. E agora a coisa fica bem séria. Estudos feitos na UCL, na Universidade de Berlim, mostram que essa ativação no cérebro é muito, mas muito parecida com a resposta que ele tem a coisas como comida, dinheiro e até mesmo certas drogas que causam dependência. O padrão neurológico é o mesmo. É exatamente como a psiquiatra Anna Lembke de Stanford coloca. A frase dela é forte. Os celulares e as redes sociais são uma droga potente. Ou seja, estamos lidando com o estímulo digital que é de fato extremamente poderoso. Mas por que isso tem tanto poder sobre a gente? Bom, isso nos leva ao nosso próximo ponto, que tem a ver com uma das nossas necessidades mais básicas. Acontece que essa nossa necessidade de conexão social não é só um desejo, sabe? É um imperativo biológico. O nosso cérebro está programado para buscar isso como se fosse uma questão de sobrevivência. E para provar isso, olha só esse estudo incrível do MIT. Eles compararam o cérebro de pessoas depois de 10 horas sem comer com o de pessoas que passaram 10 horas em isolamento social. O resultado? O cérebro ansiava por interação social do mesmo jeitinho que ansiava por comida. E mais, a mesmíssima parte do cérebro foi ativada nos dois casos. Certo. Então, se o nosso cérebro é programado desse jeito, o que acontece quando as plataformas digitais se tornam a nossa principal fonte desse alimento social? Aí a gente entra numa área complicada. Lembra daquele dado dos 80%? Pois é. As plataformas sabem que a gente tem essa tendência de falar sobre nós mesmos e criaram um ciclo de feedback perfeito. Elas incentivam a gente a compartilhar mais, o que gera mais recompensas de dopamina, o que por sua vez faz a gente querer compartilhar ainda mais. E com o tempo isso pode virar uma bola de neve, um ciclo vicioso mesmo. Começa com os likes, que dão aquela dose de bem-estar. Só que o cérebro se acostuma e começa a precisar de mais e mais para ter a mesma sensação. Quando a gente fica offline, vem a ansiedade, quase uma abstinência, que nos leva a voltar para o aplicativo, rolando a tela em busca da próxima recompensa. E o impacto disso no mundo real é enorme. Aqui no Brasil mesmo, os dados mostram algo bem preocupante. Quase metade dos jovens sente que a sua autoestima está diretamente ligada a essas métricas de likes e comentários. E vale dizer, nada disso é por acaso. As plataformas são desenhadas para prender a nossa atenção. Usam truques como as recompensas intermitentes, que funcionam igual a uma máquina caça-níqueis, e a rolagem infinita, que não tem um ponto final natural. Tudo para maximizar o tempo que a gente passa na tela. Ok, o cenário parece meio sombrio, né? Mas a boa notícia é que dá para quebrar esse ciclo. A grande questão é: como? Como a gente pode se libertar e construir uma identidade mais resiliente? E a solução não é, sei lá, jogar o celular fora e morar no mato. A chave é mudar a nossa fonte de validação. É construir uma base de autoestima que venha de dentro, que não dependa dos cliques lá fora. E uma das ferramentas mais poderosas para isso, validada pela ciência, é uma coisa chamada autocompaixão. A ideia, pesquisada pela doutora Kristin Neff, é bem simples. Significa tratar a si mesmo com a mesma gentileza que a gente trataria um bom amigo. Tem um exercício bem prático chamado pausa de autocompaixão. São 3 passos. Primeiro, reconhecer o que está sentindo, tipo, ok, isso é difícil. Segundo, lembrar que todo mundo passa por dificuldades, que isso faz parte de ser humano. E terceiro, oferecer a si mesmo um pouco de gentileza e compreensão. Além disso, a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, também tem um verdadeiro arsenal de ferramentas.
Coisas como desafiar pensamentos negativos ou fazer um mapa das próprias conquistas são exercícios práticos para fortalecer ativamente a autoestima, não importa o que esteja acontecendo online. E por fim, claro, é fundamental tomar as rédeas da nossa relação com a tecnologia. Fazer uma curadoria no feed, definir limites de tempo, planejar umas pausas, até substituir o hábito de rolar a tela por um hobby no mundo real. São pequenas atitudes, mas que fazem uma diferença enorme. No final das contas, a reflexão que fica é essa: quem está no comando do nosso senso de valor? Somos nós ou é o algoritmo?